Olá, gente, boa tarde. Eu já ia dizer boa noite, ó. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse nosso segundo encontro de gestão da qualidade. Eu sou a professora Andressa Ribeiro e hoje a gente dá sequência aqui ao conteúdo de nossa disciplina. Na aula passada, a gente falou sobre as características da qualidade, né? Como é uma questão tão subjetiva. Alguns de vocês disseram, não, qualidade é satisfação do cliente, qualidade é preço, qualidade é entrega no prazo. E isso traz muito essa discussão que hoje a gente precisa ter sobre realmente qualidade, sobre como mensurar a qualidade. E aí a gente deu sequência nesse sentido de análise da qualidade, falando sobre qual foi o histórico da qualidade. Iniciou-se com a adequação ao uso, depois ao padrão, depois a ideia do hoje está num contexto de. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô, alô, oi? Aqui está funcionando. É, então, beleza. E aí a gente foi falando da construção da qualidade diante do que os gurus da qualidade falavam, a ideia da adequação ao uso, a ideia da adequação ao padrão, a ideia da adequação aos requisitos, né? E finalizamos a aula anterior falando sobre as perspectivas da gestão da qualidade, principalmente numa perspectiva japonesa, que é uma perspectiva de uma ampla organização, né? De uma organização muito centrada aí na limpeza, na organização, no pensar no todo, né? Que é o Total Quality Management. E aí, a gente entra na aula de hoje falando um pouco sobre as ferramentas da qualidade. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para eu poder ter essa orientação aqui e não esquecer nada para falar para vocês, tá? Ok, minha tela está visível agora. Bom, agora sim. Então, a gente entra no que naquela ideia, né? Vamos deixar a subjetividade da qualidade e vamos mensurar a qualidade. Como é que a gente pode fazer isso? Se utilizando de ferramentas de controle da qualidade. Então, empresas que adotaram ferramentas do tipo que a gente vai falar aqui, que são ferramentas elaboradas pelos gurus da qualidade, como diagrama de espinha de peixe, histograma, gráfico de ocorrência, enfim. Eles experimentaram uma melhoria geral em que desempenho corporativo, melhores relações, produtividade, maior satisfação do cliente, maior participação de mercado e maior lucratividade. Então, perceba que são benefícios em várias esferas e muito positivo, né? Então, a ideia é que, quando a gente pensa em ter uma gestão mediada por um aspecto quantitativo, na verdade, né? Estatístico, a gente pensa que isso vai ser muito interessante de uma valoração muito significativa para as empresas. Embora cada empresa desenvolva suas práticas em um único ambiente, com suas próprias oportunidades e problemas, há características comuns em seus sistemas de gestão. E aí, uma coisa que é interessante a se colocar aqui. Sistemas de gestão da qualidade, tais como a ISO 9001, né? Eles prezam por um princípio. A norma, ela existe para adaptar a empresa ou qualquer porte de empresa, qualquer tipo de empresa, a um padrão de processos. Mas a norma não impede que a empresa tenha suas características específicas. Por isso é que, por mais que as
duas concorrentes sejam certificadas com a ISO, mas elas vão ter produtos diferentes, ela vai ter capital diferente, capital intelectual diferente, ela vai ter design, vão ter designs diferentes. Porque o que se mexe num sistema de gestão da qualidade é o processo, e não necessariamente o produto. O produto é uma consequência. E é uma consequência alicerçada nas características de cada empresa. É tanto que uma empresa é diferente da outra. Então, mas a ideia é que elas padronizem processos, mensurem processos, melhorem processos, para que essa entrega do produto seja cada vez mais zero erro, zero defeito e excelência em qualidade. Esses recursos das ferramentas incluem o foco corporativo em atender às necessidades dos clientes, o empoderamento de colaboradores para buscar melhoria contínua do processo, uma cultura corporativa flexível e responsiva, uma tomada de decisão baseada em fatos e uma parceria com fornecedores. Então, vejam aí que as frentes desse processo, quando a gente pensa numa melhoria contínua, numa melhoria da qualidade, ela envolve muita coisa. Eu preciso ter um líder flexível. Eu preciso ter um líder que tenha uma responsividade, ou seja, uma resposta imediata para problemas na empresa, que seja flexível em suas condutas, que a própria empresa tenha uma cultura forte, mas ao mesmo tempo maleável ao ponto de ter uma adaptabilidade diante das variáveis da sociedade, do mercado e etc., né? E esse foco sempre nas necessidades do cliente. Então, a adaptabilidade da tomada de decisão muda no contexto atual, diferente do que era antigamente. Por quê? Porque antigamente, especialmente na década anterior a 70, 80, que a gente não tinha computador, não tinha software, as tomadas de decisão eram muito mais baseadas no instinto, na intuição, na experiência, né? Então, o CEO, quanto mais velho, nem era CEO, né, naquela época, o dono mesmo, o chefe, quanto mais velho e experiente, mais as pessoas tinham respeito pela a tomada de decisão daquele indivíduo. Hoje em dia, a tomada de decisão ela tem que ser baseada em evidência. A gente tem dois grandes alicerces aí da, da análise de fatos, né, de dados, que são os small data e os big data, né? Dados pequenos e grandes dados. E esses dados, eles vão demonstrar aí para as empresas o que que o mercado está falando, o que que o mercado está dizendo, o que que o mercado, quais são as perspectivas do mercado, quais são os dados frágeis da empresa, o que precisa melhorar na empresa. Então, o gerenciamento hoje baseado em fatos e evidências é um recurso que tem muito suporte pelas ferramentas da qualidade. Quando eu vejo, por exemplo, quando eu tenho um setor da minha empresa que ela analisa as reclamações dos meus clientes, é um setor que está baseado, está alicerçado em ferramentas de qualidade. Quando eu tenho, por exemplo, um setor só de pós-venda na minha empresa, que faz avaliação de desempenho dos produtos, do funcionamento da empresa como um todo, eu estou alicerçado em ferramentas de qualidade. Por quê? Porque, como eu disse, a qualidade ela tem uma gama de braços, vamos dizer assim. A qualidade ela está no marketing, ela está no pós-venda, ela está no produto em si, mas ela está no atendimento, ela está no layout, enfim. Então, hoje a conduta e a gestão, né, ela tem que ser muito baseada em fatos. Por isso que a gente fala de gerenciamento por fatos. E esse gerenciamento requer o quê? Decisão para cada solução de cada problema, mas tem que ser tudo baseado em dados. Como é que a empresa vai decidir que no próximo ano vai investir 30% numa nova filial? Como é que a empresa vai decidir
pronto, como empresa de carro, que decide que não vai mais produzir carro X e vai investir em carro Y. Porque ela está sentindo o mercado. Ela está analisando os dados que o cliente diz, que o cliente informa, que os stakeholders informam, que são as tendências do mercado. Por que que uma empresa hoje de carro, as empresas hoje de carro, né, estão todas voltando para os carros elétricos? Porque essa é uma tendência de mercado. Porque as empresas, por exemplo, de construção civil, pelo menos aqui na minha cidade, estão se voltando para flats. Flats é um espaço menor, mas cheio de coisinhas no prédio, porque essa é uma tendência, né? É uma tendência de pessoas de um poder aquisitivo maior morarem só e requererem para essa moradia muito conforto. Então, as empresas elas precisam basear sua tomada de decisão para ter o seu produto disponível, vendável, baseado nos dados que as variáveis no entorno da empresa elas demonstram, né? E aí a qualidade, volto a dizer, a gente viu que a qualidade é, por muitas vezes, um, um, deixa eu ver aqui. Beleza, Humberto, espero que esteja me ouvindo. Então, por várias vezes a gente falou que o conceito da qualidade, eu não sei, eu não diria que é incompreendido, é complexo, né? E essa complexidade, ela traz aí muito de várias frentes de atuação. Inspeção, operações de fabricação, a ideia de investir em qualidade custa tempo e dinheiro. Então, tirar essas crenças limitantes e pensar que a qualidade ela tem um sentido muito mais amplo nas empresas, eu acho que é a saída para muitas organizações se manterem perenes no mercado. Um fator único e importante que afeta o desempenho de uma unidade de negócio é a qualidade de seus produtos e serviços em relação aos concorrentes. E aí vejamos. As empresas que oferecem produtos e serviços de qualidade geralmente possuem grandes cotas de mercado e são fortes participantes do seu mercado. A Coca-Cola é uma empresa bilionária, multinacional. Ela tem, como a gente já conversou aqui, um único produto, que é a Coca em si, né? Tem algumas variáveis, com açúcar, sem açúcar, com café e tal. Tem os tamanhos das embalagens, mas o produto em si é aquele. E quando ela chega, por exemplo, num país, num estado, e tem muito forte uma questão cultural, o que que ela faz? Ela engole. Ela fez isso com o Guaraná Jesus, né? Com a cajuína, especialmente aqui no Nordeste. E ela certamente comprou outras pequenas fábricas de refrigerantes locais para que ela se mantenha forte nesse mercado. A Unilever, por exemplo, é uma grande empresa que ela abarca uma centena de produtos e ela faz isso para ela abarcar um grande setor de limpeza, alimentício e etc. E ela abarca muita coisa. Então, a conclusão clara é que a qualidade não custa tempo. A qualidade é positiva e significativamente relacionada a um maior retorno do investimento para quase todos os tipos de produtos e situações do mercado. Qualidade também é um determinante importante da lucratividade do negócio. Produtores de alta qualidade geralmente podem cobrar preços prêmios por seus produtos. E tudo que a gente faz hoje, se é numa festa, se é comprar uma roupa, se é comprar um sapato, se é comprar um carro, se é comprar uma bicicleta, um tênis, você tem a segmentação do mercado, que você vai ter o produto do mais barato ao produto premium. Vai pelo poder aquisitivo de cada um, né? Se você vai para uma festa, você tem a área lá da pista e a área premium, né? Se você vai comprar um carro, você tem o Fiat Uno e você tem uma Lamborghini.
o que é que determina essas questões, né? O poder aquisitivo da pessoa, óbvio, a segmentação do mercado, mas principalmente o poder da marca. Uma marca de uma Lamborghini, uma Ferrari, uma Porsche, né? São produtos premium, certeza, excelência do produto. É um produto que traz uma alta lucratividade para esse cenário, porque ela consegue, mesmo vendendo, sei lá, 50 carros de um tipo X de uma Ferrari, ela ganha 3 vezes o valor da produção, né? E ela traz essa ideia de o poder da marca é tão forte que teve até uma discussão um tempo desse que um rapaz, um funkeiro do Rio de Janeiro, eu não lembro o nome, me perdoe, mas ele comprou de uma outra pessoa uma Ferrari. E a Ferrari solicitou, né, solicitou que esse cara devolvesse, porque não queria a marca envolvida com aquele tipo de pessoa, aquele funkeiro. Infelizmente. Foi claramente esse esquema. Ela não queria a vinculação da marca com o cara funkeiro favelado do Rio de Janeiro. E isso existe? Existe. Por quê? Porque é um nicho, é uma marca, é um alto valor, a segregação financeira, ela ainda demarca muitos cenários dessas marcas e faz com que os processos certos, produtos de qualidade possam ser fabricados a um custo menor, mas com um poder e um poderio de marca muito maior. E aí a gente retoma aquela ideia do Total Quality Management, né? Ou gestão da qualidade total, que é a ideia que a gente conversou na aula passada, que é uma gestão baseada na filosofia japonesa, né? Na perspectiva da gestão da qualidade japonesa, e ela envolve tanto os métodos quantitativos, né? Que são as ferramentas propriamente ditas de mensurar a qualidade, quanto os recursos humanos, afinal, quem vai botar para gerar realmente a qualidade são as pessoas. O operacional e o tático mesmo, né, do pirâmide de gestão, né? E essa perspectiva de gestão, ela precisa estar alinhada com uma filosofia, que é a cultura organizacional. Não adianta o CEO dizer assim, não, a partir de agora nós vamos inserir a gestão da qualidade total na empresa, e o povo nem sabe o que é isso, né? É, gestão da qualidade total é limpeza, é organização, é prazo certo, é processos bem demarcados, datas de entrega fixos e, e feitos adequadamente. Então, é uma filosofia. Então, entra na cultura organizacional para além do processo, sabe? Não é só o físico, o dado em si. É entrar e incorporar na cultura das empresas essa filosofia mesmo, sabe? De você manter o ambiente limpo. Por isso que o Seis Sigma, que é uma ferramenta da qualidade, ela é tipicamente filosófica. É uma filosofia, você manter o seu ambiente limpo, o seu ambiente organizado, a base do trabalho ser planejamento, né? Ser bem executado, todos participarem. Então, é meio que uma filosofia também, essa ideação aí da gestão da qualidade total. E aí a gente entra propriamente nas ferramentas da qualidade. Elas são importantes instrumentos. E aí eu quero demarcar essa questão. São instrumentos, não é uma regra, elas são altamente adaptáveis a diversas situações. Então, é só um mecanismo de análise para operacionalizar a teoria da qualidade. Elas permitem de forma simples e direta que se verifiquem, interpretem e solucionem problemas da qualidade dos mais diversas ordens,
Tratam-se de elementos largamente utilizados por empresas de todos os portes e tipos. Então, não tem essa limitação, do uso das ferramentas. Elas têm os princípios de facilitar a visualização e entendimento de problemas, sintetizar o conhecimento e as conclusões, desenvolver a criatividade das pessoas envolvidas, permitir o conhecimento do processo, fornecer elementos para seu monitoramento e permitir sua melhoria. Então, são, como eu diria, benefícios, melhor impossível, né? Você ter, esses objetivos quando se você utiliza de ferramentas. E aí vamos entender quais são elas. A primeira é o diagrama de Pareto, que é um diagrama construído aí, pelo princípio, baseado no princípio de Pareto, que é o princípio 80-20. Ele foi instituído pelo Juran em 1950, e ele fala o seguinte: os defeitos da qualidade, se os defeitos da qualidade fossem organizados em ordem de frequência de ocorrência, relativamente poucos desses defeitos representavam a maior parte desses defeitos. E aí é uma coisa clássica. Por exemplo, se você entra no Reclame Aqui, entra aí em qualquer empresa, Reclame Aqui, e você for observar as reclamações, muitas delas se repetem. Pode ser, péssima comunicação, não tem telefone para contato, não enviaram o produto no tempo. Enfim, a grande maioria das empresas, elas vão ter um quantitativo muito grande de reclamações concentradas em poucos erros. Então, o Duran, ele identificou isso. 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, enfim. A empresa faz uma pesquisa de satisfação com os clientes. Quando você vai num quantitativo e vai reunir esses dados, vai se verificar que 80% das reclamações estão concentradas em, no máximo, três, grandes reclamações. E aí o Pareto, o Duran disse: 80% dos problemas de qualidade em uma organização são causados por 20% dos problemas. E aí, o que que a empresa tem que fazer? Vendo esse gráfico, ela tem que priorizar ações para resolver esses dois grandes problemas, né? Grandes gargalos da organização. Então, visualmente e esteticamente, esse diagrama é muito importante para a gente fazer essa verificação? Sim, porque a gente verifica graficamente as informações que são dadas pela empresa, ou melhor, pelos clientes. A folha de verificação, ou um checklist, são itens, né, pontuados, né, numa tabela Excel simples, versus outras informações que estão relacionadas a essas variáveis, e é aquilo, você vai fazendo check, né? Igual a gente que faz feira, a gente vai lá, diz, ó, tá faltando isso, 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 e o que é que eu vou lá no supermercado e check, 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 check. Então, para um gestor, é uma ferramenta super simples. Você pode fazer essa ferramenta para contar, material na empresa, né, para fazer levantamento de dados. É super simples, mas ela é super útil, porque você tem o parâmetro e os dados relacionados a ele. Quantidade, quem é responsável, como é que está a situação do processo, né? Então, é bem interessante. O histograma é uma ferramenta de frequência de ocorrência. Então, geralmente, a gente vai usar para ver a ocorrência de alguma informação. Então, por exemplo, a frequência de ocorrência de frequência de ocorrência de queima de equipamento, frequência de ocorrência de faltas dos funcionários, frequência de ocorrência de aquecimento de máquina. Tudo isso, são dados aí que a gente pode acompanhar, coletar, acompanhar, colocar em gráficos e gerar disso uma análise, um perfil de ocorrência de alguma coisa. Gente, me dei um minuto aqui, só para fazer um ajuste aqui no meu computador.
Voltamos. Então, frequência de ocorrência, né? É muito analisado aí quando a gente fala do histograma, tá? Outro gráfico que também é muito importante é o gráfico de controle. Ele vai trazer informações aí de uma mínima de dados, né? Mínimos, máximos e uma média de ocorrência. Então, quando a gente faz uma análise diária de algum parâmetro, é interessante que a gente tenha esses valores para saber como é que está a média, né? Então, por exemplo, a frequência não, é, a variação de uma máquina, né, da produção de uma máquina, quanto ela está produzindo por dia. Então, eu vou verificando. Se ela tem um ponto fora da curva, isso é um alerta. Se ela dá mais 3 pontos fora da curva, já é um alerta vermelho. Então, o gráfico de controle é bem interessante, porque você indica num ideal 2D, né? X e Y, né, duas variáveis, uma análise entre elas. A estratificação, pelo próprio nome, você segrega dados. Então, por exemplo, aqui, a evolução da massa de renda em milhões entre a classe A, B, C, D e E, entre 2 anos. Então, se eu tivesse a renda total da população, eu não ia saber, eu ia ter o valor X. Mas quando eu separo essa renda pelas classes, eu consigo entender melhor esses dados e poder, quanto governo, quanto empresa, enfim, como trabalhar com essas informações. O diagrama de causa e efeito, também pelo próprio nome, ele vai buscar quais são as causas de um determinado efeito ou defeito. Geralmente é defeito, né? Quem criou esse diagrama foi o Ishikawa em 1943, e ele vai assim, a ideia é, ó, juntam uma equipe e o problema é colocado pelo gestor. Gente, chegou, retornou para a empresa 100 máquinas de lavar que explodiram na casa de 100 clientes. Vamos atrás de saber se foi o problema de mão de obra, de meio ambiente, de máquina, de método, de medida ou de material. E vamos investigar, fazer um CSI mesmo, para saber qual foi a causa desse problema, né? É tanto que muitas empresas elas chamam essa ideia dessa busca de não é averiguação, o nome estava na cabeça, sindicância, alguma coisa do tipo, se teve alguma explosão, se teve alguma coisa na empresa, ou interna ou externa, eles vão fazer a averiguação, né? Então, esse diagrama é bem nessa ideia de sistematizar, né? Sistemática de fazer essa análise comportamental. Diagrama de dispersão é um diagrama que aí você também tem uma variável x e y, né? E você vai ver a relação entre essas duas variáveis, se elas vão ter um eixo ascendente, ou seja, os dados eles estão em crescimento, se os dados estão neutros ou se eles estão em declínio. Então, é um gráfico que também ele pode fazer essa ideia de variáveis a serem analisadas e o comportamento destas. Outras ferramentas que a gente pode usar como suporte das ferramentas da qualidade ou de controle da qualidade são, né? O ciclo de controle da qualidade é quando você, gestor, reúne uma equipe, põe para essa equipe um problema e eles vão se reunir para identificar, investigar, analisar e resolver juntos um problema relacionado àquele ambiente de trabalho para contribuir para a melhoria da empresa. Pode ser uma gestão de conflito, pode ser para auxílio da equipe que está implantando um diagrama de causa e efeito, pode ser o início de um diagrama, né? Reunir a equipe, ver essa equipe como é que vai funcionar, eles escolhem
uma ferramenta e aí aplicam essa ferramenta e fazem a análise de um problema. Pode ser um brainstorm, né? Então, antes de fazer um diagrama de causa e efeito, você faz uma tempestade de ideias, que é a ideia de você fazer, montar uma equipe, traz um problema e essas pessoas vão gerar a tempestade de ideias, né? Que é o sentido de trazer essas pessoas trazerem soluções para serem colocadas ali, serem debatidas. E aí, à medida que vão se organizando essas ideias, você vai fazendo um planejamento de ação e isso é executado pela equipe. Benchmarking é uma ideia aí eu costumo dizer que é uma análise do vizinho, né? O que que é isso? Você tem uma empresa de pizza e teu principal problema é a demora na entrega dos mototaxistas. E a loja vizinha é uma drogaria que a situação mais elogiada da drogaria é a entrega rápida. Aí você chega para o seu vizinho e vai dizer assim, olha, deixa eu ver como é teu processo de entrega, analisar como é que vocês fazem aqui, porque eu quero ver essa ideia, né, e copiar e colar no meu. Então, benchmark é um processo de comparação das melhores práticas entre as características de desempenho das organizações, que pode ser pela concorrente ou não, né? Permitindo que cada participante melhore seu desempenho. É o famoso copia e cola mesmo, só que vinculado aí a processos. 5W2H é outra ferramenta que a gente entra nas perguntas, né? What, why, where, when, who, how ou how much. Traduzindo, o que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto. Como é que eu posso usar isso? Eu tenho que fazer na minha empresa, tenho que contratar um vendedor para a região Nordeste. E aí eu junto a equipe e digo, olha, gente, eu tenho que fazer essa contratação. Aí a gente vai conversar e dizer assim, por quê? Por que que tem que ter essa contratação? Porque a região Nordeste é que tem um market share mais baixo, ou seja, eu justifico a contratação. E aí, quem vai fazer? O RH, né? O setor responsável por isso. Quando? O chefão disse até dia 31 de janeiro de 2026. Ah, opa, quem do RH vai ser responsável por isso? A Sandra. O que que a Sandra vai fazer? Contratar uma empresa de hunting, que é de recrutamento. Quanto isso vai custar? 12 mil reais, todo esse processo. Ok, estabeleci todas essas perguntas sobre vários aspectos com minha equipe e eu, gestor, tomador de decisão, apenas vou acompanhando todos esses processos. Então, é uma organização e sistematização muito importante quando a gente pensa numa gestão empresarial. E aí a gente tem outra ferramenta que é conhecida como a Pokayoke, né? Um termo aí japonês, né? Que traz a ideia de a prova de erros, né? Então, ela foi uma ferramenta construída lá na década de 60 pelo Shigo Shingo. É uma ferramenta de controle de qualidade. E o que que ela pensa? Ela diz assim, olha, somos humanos e somos sujeitos a cometer erros, né? Faz parte do ser humano a possibilidade dele cometer erro. Mas o que que a gente quer? Não erro, não defeito. Essa ferramenta, ela tenta remover ou reduzir as chances de cometer erros. Como é que ela faz isso? Ela faz sistemas de medição. Então, eu tenho um método do controle. Então, por exemplo, para a linha ou a máquina de forma que a ação corretiva seja imediatamente implementada. Então, eu vou fazer algum tipo de mecanismo de controle que, se a máquina fugir de uma variável, eu vou lá e vou agir de forma mais rápida possível, corretivamente. Eu vou fazer o método de advertência, que é detectar a normalidade, sinalizar a ocorrência por meio de sinais sonoros e ou luminosos, para atrair a atenção dos responsáveis. Eu posso também ter um método do contato,
que é a ideia de detectar normalidade de forma ou dimensão por meio de dispositivos. Então, se tem um maquinário e ele superaquece, o ideal é que ele tivesse um sistema de sinalização que ele emitisse aquele som e a empresa naturalmente entrasse com seu sistema de emergência, né? Para poder sinalizar essa questão. Método do conjunto, utilizado em operações executadas em uma sequência de movimentos ou passos pré-estabelecidos, garantindo que nenhum dos passos seja negligenciado. É o clássico modelo do POP, né? Que é o modelo de procedimento operacional padrão que toda empresa devia ter, se não tem, deve ter, precisa ter, que é cada um saber o seu quadrado, cada um saber sua responsabilidade e cumprir rigorosamente cada passo daquela situação. E o método das etapas, que evita que o operador realize por engano uma etapa que não faz parte da operação. Então, é cumprindo etapa por etapa para que não hajam erros nem defeitos no processo. Tipicamente, né, se vocês percebem, é tipicamente uma ferramenta japonesa, né? Controle estatístico do processo é uma ferramenta aí mais robusta. Ela é de 1931. Ela foi publicada no The Economic Control of Quality of Manufactured Product, do Walter Stewart. Ele era um estatístico e que trouxe a ideia de aplicar a estatística nos processos industriais, gerando dados para que o tomador de decisão pudesse ter mais controle de suas ações dos processos industriais. E aí, o CEP tem a responsabilidade pela qualidade em qualquer processo de transformação e deve estar com operadores desse processo. Para que ele serve? Para saber se o processo é capaz de atender os requisitos, se o processo está atendendo os requisitos a qualquer momento, para fazer o ajuste correto no processo ou em suas entradas quando ele não estiver atendendo aos famosos requisitos. Então, é uma ferramenta que parece com a ferramenta lá do gráfico de controle. Ela só tem uma robustez porque ela é mais, ela pode incluir aqui mais algumas variáveis, mas ela tem limite mínimo, limite máximo, né? Tinha uma linha média de acompanhamento e você pode ter aí dados estatísticos, né, desse acompanhamento. Então, por isso que a gente fala de controle estatístico do processo. O CEP não é apenas um kit de ferramentas, é uma estratégia para reduzir a variabilidade, que é um grande problema das organizações. A variação, por exemplo, do produto. Pode ser, assim, a ideia de dar uma produção é que os produtos saiam exatamente iguais. Mas se tiver 1 centímetro a máquina de tal jeito, ela já vai fazer um produto mais tortinho, mais coisado, mais, enfim, mais claro, mais escuro. Então, a ideia é que a redução da variabilidade dos processos, né, para que elas não fiquem nesses extremos, alcançando os limites nem mínimo nem máximo, que ela seja na média, é que a gente tem em todos os processos uma questão padronizada ao máximo. Então, tem que se evitar variação de produto, o tempo de entrega, padronizar. Tem empresa que demora 3 meses, tem outra empresa que demora 3 dias, né? E na mesma empresa tem produto que vai demorar 3 meses e outro produto 3 dias. Então, essa alta variabilidade é ruim para o cliente, para a empresa como um todo, né? As formas de fazer as coisas. Então, não ter variabilidade nisso é muito importante para manter um padrão. A questão de variabilidade material. Se eu estou tendo muito fornecedor ou variação de fornecedor, provavelmente eu vou ter variação do produto. Então, eu não posso ter essa variabilidade toda.
atitudes das pessoas, né? Equipamentos em seu uso, as práticas de manutenção. Então, a ideia realmente do CEP é reduzir variabilidade dos processos. E ele está muito alinhado com o Total Quality Management, ou com a gestão da qualidade total. Porque não adianta só pensar em um processo de produção de um produto. Eu preciso pensar em toda a empresa, da matéria-prima que chega a todos os processos, né, envolvidos na produção de um produto, até o consumidor final. Então, por isso que o controle estatístico ele é uma questão mais robusta diante do gráfico o gráfico que a gente falou há pouco, né? O gráfico de dispersão ou o gráfico de controle. Qualquer que seja o processo que esteja sendo operado, ele deve ser confiável e consistente, e ele pode ser usado para atingir esse objetivo. E o que é importante para a gente ver quanto à análise do controle estatístico do processo, que ele tem a característica de prever, né, ter uma previsibilidade do processo, já que ele está monitorando o processo. Tem uma ideia de que a grande questão dessa manutenção vai evitar desperdícios, subutilização de produtos ou suprautilização de produtos, ou seja, adequação ao máximo, e também vai estar acompanhando a produção, então ela vai estar fazendo naturalmente a inspeção desses produtos. Antes da gente terminar aqui, eu queria passar um videozinho para vocês sobre qualidade. Eu acho que é interessante só para a gente fixar aqui o conhecimento. Então, deixa eu só abrir aqui a página. Aqui. E aí eu vou colocar o videozinho para vocês para a gente encerrar a aula de hoje. Só vou tirar aqui meu vídeo para não ficar travando tanto, tá? Olá, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai discutir o que é gestão da qualidade, né? Um termo muito importante hoje em dia, um grupo de atividades muito importante nas empresas, mas que nem todo mundo tem noção plena do que é. A gente vai desvendar isso. Eu sou o Murilo, aqui da FM2S, empresa que trabalha com isso já há muito tempo, e depois da vinheta vamos lá para descobrir de uma vez por todas. Falar de gestão da qualidade, então vou te fazer um convite para se inscrever aqui no canal da FM2S, dar um like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum dos conteúdos que a gente coloca aqui, que sem dúvida nenhuma vão ser bem importantes para a sua carreira. Então, a gestão da qualidade, a definição formal é que é o ato e os processos de supervisionar a qualidade dentro de uma empresa e garantir a satisfação do cliente. É um termo que ganhou bastante projeção e tem vários outros termos relacionados a eles, como, por exemplo, as normas ISO, sistema de gestão integrado, sistema de gestão da qualidade, garantia, controle da qualidade, e pode ser um pouco confuso às vezes, tá? Vamos dar uma simplificada para a gente entender bonitinho o que é gestão da qualidade. Vamos lá. Para a gente entender na prática o que é gestão da qualidade, a gente tem que entender o que é qualidade, tá? E o que é qualidade? Qualidade, ela parte do pressuposto que todo mundo trabalha para alguém e esse alguém é um cliente, né? Toda empresa, ela só existe porque tem um cliente que vai comprar aquilo que a gente está fazendo, certo? Então, e toda empresa é isso, né? Um conjunto de pessoas trabalhando todas juntas, né? Para produzir alguma coisa, por exemplo, uma cadeira que tem valor para algum cliente, né? Então, o cliente tem necessidade de conforto, essas pessoas aqui se reúnem, fazem a cadeira e entregam para ele. Qualidade, a noção de qualidade, a noção de trabalhar na qualidade, partir do pressuposto que nem sempre a cadeira que a gente produz, por uma série de razões de comunicação entre as pessoas, de projeto, de tudo que pode dar de errado no mundo dos negócios e e das operações, essa cadeira pode não satisfazer o nosso cliente. Então, a qualidade é garantir que o que a gente entrega, seja uma cadeira, seja um curso, seja um vídeo, seja uma massagem, seja um sorvete,
vai ter valor para aquele nosso cliente, tá? Essa é a noção de qualidade. E, historicamente, foram desenvolvidas várias coisas que essas pessoas aqui, que a empresa faz, que entrega essa qualidade para o cliente, certo? Então, a gestão da qualidade é organizar todas essas atividades que as pessoas estão fazendo que garantem a entrega de um produto que vai satisfazer a necessidade do cliente. Ok? Basicamente, você tem dois grandes grupos de processos dentro da qualidade, da gestão da qualidade. A gente tem o que a gente chama de controle da qualidade, né? Então, o controle da qualidade, e a gente tem os processos de garantia da qualidade, controle e garantia. Qual a diferença de um e de outro? Bom, o controle, ele parte do pressuposto de que nós não podemos entregar alguma coisa errada para o cliente e a gente vai inspecionar ou verificar essa coisa que a gente está fazendo. Então, se essa empresa faz cadeira, um processo de controle é colocar alguém aqui, né, com a lupinha, inspecionando essa cadeira. Ele vai avaliar, pô, a cadeira está quebrando, a cadeira aguenta o peso que é para aguentar, a cadeira está bonita o suficiente. Então, ele vai verificar uma lista de características ali que são de qualidade do produto e ver se está bom ou se está ruim. Se está bom, obviamente que isso daqui vai para o cliente. Se está ruim, a gente vai refugar essa cadeira ou retrabalhar essa cadeira. Qual é a ideia do controle da qualidade? A garantia da qualidade, ela já parte de um outro pressuposto. Pô, não vale a pena ficar refugando cadeira ou retrabalhando cadeira ou analisando a cadeira só no final do processo de fabricação. Não, eu tenho que saber que como todas as pessoas estão trabalhando, né, nos processos, né, o que elas estão fazendo e quais são as entradas, né, a matéria-prima para fazer a cadeira, tudo isso daqui tem que estar funcionando legal, porque se tudo isso estiver funcionando legal, obviamente a cadeira também vai ser legal. Então, a garantia da qualidade são os processos, ou seja, ter alguém lá inspecionando não o produto, mas inspecionando os processos. Então, eu também tenho lá uma série de lista de verificação do que vai fazer no processo, o que não vai fazer no processo. Então, por exemplo, nossa, a lixadeira está calibrada, as lixas são novas, a madeira está conforme as especificações. Então, isso é o grupo de processo que a gente chama de garantia da qualidade. A gestão da qualidade, né? Então, a gestão da qualidade, ela é tudo aquilo que a gente tem que fazer para manter tanto o controle quanto a garantia da qualidade funcionando. E daí tem uma série de processos, uma série de atividades que a gente faz. Por exemplo, definir quais são os itens de verificação lá, definir quem que vai medir, definir como que a pessoa vai medir, a mesma coisa aqui. Como que eu inspeciono matéria-prima, como é que eu faço isso, como que eu inspeciono os processos, como que eu treino as pessoas sobre qualidade, todo esse trabalho aqui para garantir que a cadeira vai servir ao cliente. Murilo, você pode fazer que então a gestão da qualidade não se paga, que é só trabalho adicional. Não, ela é vital hoje nas organizações. Porque muitas vezes, e é difícil, você sabe, o quanto de falta de comunicação pode ter no trabalho, o quanto de problema que pode acontecer, tudo que pode acontecer de ruim aí, tá? É muito difícil a gente ter uma coisa de primeira. Então, trabalhar nisso, manter a musculatura da empresa, em sempre melhorar os seus processos, em sempre melhorar os produtos, é vital para a empresa satisfazer o seu cliente, e satisfazendo o cliente, ela vai ganhar mais, ela vai crescer, ela vai se manter no mercado, ok? Então, a ideia da gestão da qualidade é implementar esses processos, né? Isso daqui, ao longo do tempo, foi evoluindo, né? A gente tem até as normas ISO, né, que são uma maneira de padronizar essas atividades aqui de gestão da qualidade para que todo mundo garanta lá o mínimo, que a empresa está fazendo o mínimo para garantir a qualidade dos seus produtos e serviços. Tá? Então, isso é a ideia de gestão da qualidade e os seus pontos práticos mais fundamentais. Por ser uma atividade extremamente importante em qualquer empresa, né? Garantir que a gente está trabalhando do jeito que satisfaz o nosso cliente, essa ideia de qualidade, gestão da qualidade, é muito importante e pode ser muito útil para a carreira de várias pessoas. Não importa se você trabalha especificamente na área da qualidade, ou numa indústria, ou numa empresa de serviço, ter isso em mente sempre vai te ajudar bastante. Inclusive, no site da FM2S, você pode encontrar uma série de conteúdos aí para se aprofundar. Um conteúdo muito interessante que a gente tem é, por exemplo, o curso. Bom, a gente não precisa falar sobre a propaganda da empresa, né? Mas só o critério aí de avaliação do que é qualidade, né? Do que a gente precisaria ter em relação à qualidade, e aí ele trouxe essa explanação mais básica sobre esse conceito.
É isso por hoje, gente. Espero vê-los e vê-las na nossa próxima aula. Estudem, a gente se encontra nesse próximo encontro, tá? Um grande abraço a todos e a todas, e até breve. Tchau, tchau.